Meu nome é Patrícia, eu sou procuradora do município de Atibaia desde 2010. A partir de novembro de 2019, eu passei a integrar a equipe de procuradores da execução fiscal. Antes disso, eu atuei por pouco mais de 5 anos no contencioso e antes ainda eu atuava na consultoria. Eu vou dividir um pouco a experiência da PGM de Atibaia com o uso do SAGE Procuradorias e contar do nosso projeto. Ele é de digitalização de todo o acervo físico da execução fiscal. Esse projeto está sendo capitaneado pela nossa subprocuradora de execução fiscal, a doutora Maria Valéria. Antes de contar de toda a nossa experiência, eu quero explicar um pouco sobre a estrutura da PGM, os problemas que nós identificamos e vivenciamos antes da implementação do SAGE e o que o SAGE nos ajudou a resolvê-los ou mitigar alguns dos problemas, e depois desse projeto de digitalização, por que ele surgiu e como ele está hoje. Falar um pouco da estrutura da Procuradoria do município de Atibaia. A Procuradoria hoje é formada por 17 procuradores e em torno de 22 colaboradores, entre servidores e estagiários. A nossa Procuradoria é dividida em 3 áreas, que é a Subprocuradoria da Consultoria, que nós temos 3 procuradores atuando, a Subprocuradoria do Contencioso, onde nós temos 8 procuradores atuando, contando com um subprocurador e um procurador específico para as ações trabalhistas. E a Subprocuradoria de Execução Fiscal, onde nós atuamos, somos 4 procuradores, contando com a nossa subprocuradora. E hoje, atualmente, nós temos no nosso acervo de processos estaduais, tramitando um pouco mais de 30 mil processos. Desses 35 mil processos, desses 35 mil processos, 34 mil são execuções fiscais. Sendo que dessas execuções fiscais, 18 mil são processos eletrônicos e em torno de 16 mil são processos físicos. Tá? O nosso contencioso hoje lida com um pouco mais de 1.600 processos. Como eram os nossos problemas antes da implementação do SAGE? A nossa rotina, eu não sei, inclusive, nem se eu posso chamar isso de rotina de trabalho antes do sistema, ela não era padronizada. Então, cada procurador era responsável pelo controle das intimações que recebiam, dos andamentos dos processos, da definição de prioridades e do controle de prazos. Eu não sei direito como funciona em todos os tribunais. Eu vou me limitar aqui a falar basicamente da nossa experiência com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como funcionava na execução fiscal em 2019, quando eu comecei a atuar, e um pouco de como funcionava no contencioso que eu atuei antes. As execuções fiscais, as intimações dos procuradores, elas são feitas via portal. Como é que funciona? Nós temos que entrar numa ferramenta específica dentro do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e verificar diariamente quais são as publicações encaminhadas para esse portal. E elas eram feitas, basicamente, os procuradores faziam de 2 formas. E eu acho, só fazer um parênteses aqui, porque eu estou falando da execução fiscal, nós somos em 4 procuradores da execução fiscal e já éramos em 2019. Como o número de processos digitais, eletrônicos, e o número de processos físicos é muito parecido, a divisão era o seguinte: 2 procuradores eram responsáveis pelos processos eletrônicos e 2 pelos processos físicos. Então, cada um desses 2 procuradores que cuidavam dos processos eletrônicos entravam diariamente no sistema e pegavam as intimações do dia. Aí, como era feita essa definição de prioridades ou verificação de quais intimações deveriam ter providências e quais providências ser tomadas? Cada procurador fazia uma análise. À época, nós tínhamos em torno de 100 publicações por dia,
fazíamos uma análise, verificamos o que nós tínhamos de embargos, exceções, prazos a serem cumpridos, mais urgentes, e tinham procuradores que faziam por planilhas, tinham procuradores que simplesmente imprimiam todas as publicações e faziam anotações no papel, e eram distribuídos dentro das atribuições para os nossos assessores para auxílio dos estagiários para pesquisa. O que acontecia? Havia uma dificuldade dos nossos gestores de ter uma visão geral de todos os processos, das demandas, de quais eram as mais urgentes, quais eram os gargalos, quais eram os problemas que apareciam na execução fiscal. Porque cada procurador executava a tarefa individualmente e não se tinha uma gestão de tudo. Não é gestão, seria a palavra um pouco forte, porque gestão de todo o que acontecia, de toda a subprocuradoria. O problema parecido acontecia no contencioso, só que as intimações não eram pelo portal, as intimações eram pelo diário eletrônico. E aí cada procurador recebia sua intimação, às vezes via OAB, às vezes via a ASP, e fazia suas anotações também em planilhas ou em arquivos de Word, e controlavam seus prazos, controlavam as solicitações que precisavam de outros departamentos, tudo de forma muito rudimentar. Então, além do grande volume de intimações que os advogados da execução fiscal tinham que lidar diariamente, onde nós tínhamos um problema que era o que saltava os olhos naquele momento, era a questão das distribuições das ações de execução fiscal. Todo mundo que atua em municípios, em estado, nas procuradorias de estado não deve ser muito diferente, a distribuição de ações de execução fiscais, apesar de simples, elas são muito demoradas, porque elas têm um volume muito grande se elas não são no sistema. O que acontecia com as nossas distribuições? Elas eram manuais, então nós tínhamos que fazer uma petição uma a uma, e aí havia risco de errar o nome, o CPF de algum executado, fazer troca, distribuir a CDA de um com a petição de outro. E todo esse trabalho também demandava muito tempo, porque além de elaborar o que a gente chama de kits, que é a petição inicial e a CDA para poder fazer a distribuição, nós precisávamos entrar no site do Tribunal de Justiça e preencher os dados um a um de quem é o exequente, né, da prefeitura, e também dos executados, e o que demandava tempo. Cada petição, cada ajuizamento, sem contar a elaboração da petição e a extração da CDA do nosso sistema, demorava, em média, 6 minutos para ser feita. E é uma coisa muito comum nos municípios onde não tem procuradorias que façam o gerenciamento da dívida ativa, né, onde a dívida ativa está na Fazenda ou na Secretaria de Finanças, que as CDAs venham para serem executadas muito próximo da data da prescrição. Quando eu digo muito próximo, não é que aqui em Atibaia venham 2 meses, 15 dias, mas mesmo que viessem 3, 4 meses antes, como o volume é muito grande e o tempo que exige para a elaboração e depois a distribuição também é um tempo muito grande, acabava se ficando muito apertado e era necessário força-tarefa, servidores trabalhando aos finais de semana, pagamento de hora extras, o que é um gasto e um desgaste para o poder público, um desgaste para os servidores muito grande. E aí nós tínhamos generalizado dentro da Procuradoria preocupações com perda de prazos, com falhas tanto nas cobranças dos tributos da execução fiscal ou peticionamentos trocados, perder informação, em acabar passando uma publicação ou outra sem ser dada a atenção necessária no contencioso. Então, tudo isso gerava uma sobrecarga de trabalho, não só nos procuradores, como nos assessores. E aí, em 2019, nós tivemos uma outra experiência que nos preparou para o que viria na pandemia. Em 2019, o prédio da Procuradoria precisou passar por reforma, e nós fomos alocados num prédio um pouco menor.
Como o prédio era um pouco menor, não cabiam todos os servidores e todos os procuradores. Então, nós começamos a fazer rodízio e uma parte dos procuradores ficaram em home office. Então, antes mesmo da pandemia, onde todas as procuradorias, ou quase todas as procuradorias, tiveram que ir para home office, nós já estávamos trabalhando em home office, desde setembro de 2019. E aí, a reclamação da sobrecarga de trabalho aumentou. Porque, na época, nós também tínhamos os processos administrativos físicos, então tinha que se manifestar em processos administrativos físicos, levar até a secretaria precisava levar até as outras secretarias ou departamentos para prestar informações. Tinha todo um trâmite burocrático muito grande e cada intimação que um procurador pedia para que um dos nossos colaboradores atuasse e esse colaborador devolvia para o procurador, só o cumprimento dessa providência demandava muito tempo. Por quê? Um procurador vinha, colocava lá na planilha dele, explicava o que queria, mandava um e-mail, um WhatsApp e ainda uma ligação para o colaborador do que precisava ser feito. Às vezes a planilha tinha vários processos que precisavam de providências semelhantes. Por exemplo, pesquisar o endereço dos executados. E aí não voltavam todos, não era uniforme a resposta, às vezes não eram todos os processos que voltavam com resposta. Então, aí o procurador precisava reanalisar cada um, dar baixa manualmente em cada uma das intimações que ele recebeu, que ele fosse tomando providência, repassar aquela nova resposta para um outro colega, para ser feito um outro colaborador, para ser feito tomar uma outra providência. Então, era tudo muito demorado e começou a ter essa reclamação antes mesmo da gente ir para o home office. O que aconteceu com a implementação do SAG? Vou explicar. Nós estávamos nesse sistema híbrido a partir de setembro de 2019. Em janeiro de 2020, nós começamos a implementação do SAG lá na Procuradoria. E ela foi efetivada e começou na execução fiscal realmente a nós utilizarmos as ferramentas a partir de março de 2020, que foi quando veio a pandemia e aí o home office se tornou essencial. Com a implementação do SAG, nós tivemos a maioria desses problemas que nós relatamos, que eu relatei antes, eles começaram a ser supridos. Quais? Por exemplo, a necessidade de identificar quais as tarefas eram prioritárias manualmente. Eu não precisava mais ir até o portal, pegar essas 100 intimações e olhar uma por uma qual que precisava de providências. A própria inteligência do SAG, quando ela faz essa extração de dados do portal e disponibiliza para nós dentro da ferramenta, ela já identifica quais são os despachos, qual o conteúdo da decisão em um dos campos. E aí nós podemos fazer a filtragem de, olha, todas essas aqui, 10, 15, são homologações de acordo e suspensão do processo pelo prazo do parcelamento do acordo. Aí você fala, esses daqui é só uma ciência, a procuradoria não precisa fazer mais nada, então eu já separei esses 10, vou fazer uma busca, tem mais lá uma quantidade de extinção pelo pagamento. Que ótimo. Esses também eu não preciso fazer essa busca. E ele identifica, são embargos de terceiro, são embargos de execução, já estão lá explicitados, aquilo são embargos, e você já tem dentro do sistema acesso aos autos do tribunal, porque como funcionava no portal, eu via a intimação, e aí eu tinha que abrir uma nova aba para ver o processo, para poder ver o processo com cuidado. No SAG, não. Nós já temos a intimação, já temos a tecla de atalho, já conseguimos ter visualização dos autos. Então, isso agilizou essa identificação de tarefas prioritárias. Controle de prazos foi outra coisa que se resolveu. O próprio sistema identifica o prazo e tem ferramentas para irem identificando quando o prazo está próximo do vencimento. Um outro problema que eu nem acabei comentando antes era a distribuição de tarefas, mas isso era principalmente no contencioso. À época, em 2019, nós fazíamos a distribuição por procuradores, por temas. Então, nós tínhamos procuradores só que cuidavam de causas de saúde, outros só de educação, outros só de questões tributárias, outro de ações civis públicas, de loteamento, por exemplo. Só que há uma diferença no volume de demandas. Então, haviam procuradores que acabavam reclamando de excesso de demandas, outros não.
com a implementação do SAGE, ele faz uma distribuição muito mais equânime dos processos. Então, hoje, a diferença, eventualmente, entre um e outro procurador que tem do volume de processos é de 5%, 10%, ele vai fazendo esse balanceamento. Outro problema que acabou sendo solucionado com esse sistema de controle de processos do SAGE foi criar agilidade no recebimento das intimações e na triagem para os assessores. Então, como eu expliquei, né, eu já vejo lá, veio um monte de AR negativo, então não houve citação. Nós temos lá um servidor específico que fica fazendo a busca de novos endereços. Eu já sei que todos aqueles processos, quando eu faço a pesquisa, eles serão direcionados para aquele servidor. E aí, diferentemente quando era antigamente, que eu mandava e-mail, aí respondia o e-mail, respondia o mais novo, não respondia o mais velho, e a gente ficava naquele estresse constante de saber quais processos já foram atendidos e quais não. Eu encaminho, e quando eu encaminho para o assessor, eu faço tudo dentro da mesma plataforma. Eu não preciso acessar o WhatsApp, depois acessar o e-mail institucional, depois ligar, depois mandar não sei aonde, depois ele me responde ou junto uma petição pelo tribunal, pelo site do tribunal, para eu fazer a conferência, mas aí ela já está em PDF, eu não posso editar. Tudo isso deixou de existir. A gente vê a intimação, que lá no sistema chama de pendência, eu vejo a pendência, identifico qual providência precisa ser tomada, encaminho para o assessor, para o colaborador respectivo, já com orientação do que precisa ser feito. Quando ele tomar providência e me responder, eu, dentro do próprio sistema, já consigo resolver. Então, diminuir o tempo de resposta, o risco de você esquecer. E aí, esse foi um dos problemas. E ele também resolveu um problema que nós, até aquele momento, nem tínhamos conhecimento que aquilo era um problema. Quando foi implementado o SAGE, ele fez a busca de todas as intimações da Procuradoria do município de Atibaia e trouxe para o portal. Trouxe do portal para o sistema. E aí, ocorreu que entre 2015 e 2016, o município distribuiu algumas execuções fiscais em comarcas diversas do que a comarca de Atibaia. E por uma questão de configuração do sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando nós íamos ver as execuções fiscais no portal, eu só conseguia ver para o município de Atibaia, dentro da comarca de Atibaia. Então, processos que tramitavam em outras comarcas de execução fiscal, nós só éramos intimados pelo portal, nós não éramos intimados pelo Diário Oficial. E como eles estavam em outra comarca, a gente não recebia. Então, nós descobrimos que havia processos sem dar andamento ou com intimações feitas, às vezes, a procuradorias de outros municípios que estavam circulando, tramitando em outras comarcas. Então, o SAGE nos trouxe uma solução para um problema que a gente ainda nem sabia que ele estava ocorrendo. E isso nos permitiu dar andamento nesses processos que estavam parados há 4, 5 anos. Então, qual foi, sim, resumindo, né? Quais foram as transformações? Muito maior eficiência. E eu acabei não comentando, além da eficiência, por esse aumento da eficiência, aquela reclamação no home office de sobrecarga de trabalho praticamente diminuiu, aliás, desapareceu. Como o sistema ele permite um acompanhamento, uma triagem, uma resposta muito mais ágil, uma demanda muito menor, eu mando para o meu assessor já a minha publicação dentro do sistema, o assessor já verifica, já toma providência e me responde, e aí eu sei o prazo. Quando eu peticiono aquela intimação, aquela pendência que estava lá, desaparece, nós diminuímos as checagens e rechecagens, as necessidades. Então, se tornou mais eficiente, diminuiu
o volume de tempo despendido em cada uma das demandas, então também diminuiu a reclamação de excesso de trabalho. Permitiu melhor acompanhamento da execução fiscal, inclusive com essas ações que estavam fora da comarca de Atibaia, mas também nos permitiu identificar quantos processos são extintos pelo pagamento, quantos processos são suspensos por acordo, quantas exceções ou embargos são apresentados em relação a cada matéria. E para o gestor, que acho que já que é formado para a gestão, para o gestor específico da Procuradoria, ele pôde acompanhar o volume de trabalho de cada servidor, de cada procurador. E aí eu acho que isso é muito interessante para quem vai gerir qualquer coisa, principalmente a coisa pública. E a ideia da implementação do home office no poder público, que é uma coisa que foi forçada agora pela pandemia. Exatamente por nós não termos um controle institucionalizado, né? Cada procurador agia da melhor forma, não se sabia exatamente quantas ações daquele tipo tinha, quantos embargos eram apresentados às execuções fiscais, quantas ações de creche eram distribuídas, quantas anulatórias eram distribuídas contra o município. E aí, como o SAGE tem as ferramentas de relatórios e de estatísticas, passou para o gestor poder analisar isso. Hoje, ele consegue saber, por exemplo, o subprocurador de execução fiscal consegue saber, nos processos digitais, quantas petições foram elaboradas por cada procurador. Ela pode separar durante um período de tempo. Ela consegue verificar quantos pendências foram arquivadas sem manifestação. Por exemplo, quando é um caso só de uma ciência, então, tiveram 100 intimações, tá, mas 80 não precisaram de manifestações. Então, talvez a demanda não seja tão intensa assim, ou não, só 10 eram ciências, todas as outras tiveram providências a serem tomadas. Então, talvez a gente precise de uma estrutura, de mais procuradores, de mais servidores para auxiliar o andamento da procuradoria. Então, todo esse acompanhamento passou a ser possível. E com os servidores, todo mundo em home office, a partir de março de 2020, foi possível verificar a gestora da execução fiscal, foi possível verificar quanto tempo cada assessor demorava para dar uma resposta para o procurador, quanto tempo um procurador está ali com um processo, se está perto do vencimento, quantas manifestações foram feitas, em que momento. Então, isso é uma ferramenta muito útil para o gestor para entender, olha, no home office ou com rodízio de trabalho, o servidor é mais eficiente em casa, ok? Ele aumenta em 30%, 40%, então vamos pensar em instituir um home office ou não, um teletrabalho ou não, em casa cai a produtividade a 20%, então esse servidor não tem característica, não tem condições de fazer o trabalho em casa. Então, foi uma ferramenta muito interessante para nós. E aí, dentro dessas ferramentas interessantes, outra que se destacou e auxiliou muito no aumento da produtividade e nesse retrabalho que era feito, foi o repertório de modelos de peças jurídicas. Como funciona? Nós, procuradores, pegamos as peças mais comuns, mais repetitivas da execução fiscal, por exemplo, pedido de citação em novo endereço, pedido de penhora, e montamos essa petição, ela fica disponível no sistema, e eu mando para o assessor, olha, eu preciso que você faça essa pesquisa desse endereço. Vocês viram que eu estou insistindo um pouco nisso, mas é porque é muito difícil mesmo localizar alguns devedores desse endereço. E aí ele já pega o modelo que foi elaborado pelos procuradores e ele é preenchido automaticamente. Qual é a comarca, qual é a vara, o número do processo, o nome das partes, tudo isso é preenchido pelo sistema. Então, também o trabalho de toda a atenção que o assessor, o colaborador tinha que ter,
olhando para digitar, que como são serviços muito repetitivos em grande volume, pode acontecer o erro, né? Digitar o número do processo, digitar o nome da parte, juntar o documento, todo esse trabalho, ele deixa de ser necessário. E também o trabalho do procurador de conferir se naquele processo eu estou peticionando a petição daquele processo, porque como o próprio sistema coloca o nome referente ao processo que eu estou peticionando, é um trabalho que eu não preciso ter. Então, isso também ajudou a aumentar a produtividade e diminuir não é o volume de trabalho, mas é o tempo que cada uma das demandas necessitava para ser cumprida. Então, no final, acaba diminuindo o trabalho. E aí, outra ferramenta que agilizou muito, e eu acho que quando a gente fala em administração e redução de custos, a gente sempre tem que ver aquilo que agiliza o nosso trabalho, torna ele mais eficiente e em melhor qualidade. Foram os ajuizamentos. Como eu comentei, sem a gente levar em consideração o tempo para criar a petição, nós demoramos 6 minutos para ajuizar. Com o ajuizamento via SAGE, elaborada a petição, a CDA e peticionado, tudo prontinho, distribuído, nós demoramos hoje 1 minuto, sem contar que nós conseguimos fazer em lote. Então, nós geramos 50, 60 iniciais e distribuímos tudo em coisa de alguns minutos. E aí, sobrando tempo, nós pudemos nos dedicar a desempenhar atividades preventivas estratégicas dentro da Procuradoria, de buscar melhores formas de conseguir a devolução dos valores, a retomada dos valores que estão em execução fiscal. Acompanhar descumprimento de acordo, citação válida, como eu disse, é muito difícil. A gente acha um devedor em um endereço, e nós sabemos que ele tem várias outras ações. Nós procuramos o nome do devedor no sistema, ele apresenta todas as execuções e a gente pede a citação naquele endereço que deu a citação válida. Quando o processo era manual, às vezes um processo estava comigo, outro estava com outro procurador, o físico estava com outro procurador, e a gente não tinha nem tempo para fazer essa troca de informações e poder agilizar o trabalho. Então, aqui é um pouquinho dos números da eficiência da Procuradoria, tá? Tanto do contencioso quanto da execução fiscal. Nos 15 primeiros meses, e aí foi 2020, os 3 primeiros meses desse ano, a Procuradoria de Execução Fiscal ajuizou via SAGE 100.447 ações de execução fiscal, num total de 4.700.000 reais. E aí, como nós fomos cada vez mais nos habituando com o sistema, eu peguei os dados atualizados até o final de setembro. E até o final de setembro, na verdade, nós já usamos 3.973 ações de execução fiscal, num total de 10.118 CDAs, e o valor são 27 milhões e pouquinho mais de 27 milhões e 600 mil. Então, foram os primeiros 15 meses, nós fizemos 1.400, já habituados com o sistema, já com tudo integrado, nós já estamos hoje com quase 4.000 processos na execução fiscal. O contencioso, a gente brinca perto dos nossos 34 mil, os 1.600 deles é pouquinho, mas mesmo assim eles fizeram 2 ajuizamentos nesse período. E só um parênteses, mais um. Na verdade, o contencioso passou a usar o SAGE um pouco depois, que foi quando eles começaram a ter as intimações também pelo portal, que foi em 1º de julho de 2020. Então, eles passaram a usar o SAGE 6 meses depois da execução fiscal. Então, isso, além de ser um número menor, eles também têm 6 meses aí de diferença para a gente do uso. Então, esse é o relatório, mais ou menos, para ver a quantidade de intimações. Em 2020, nós tivemos 14 mil intimações, sendo que dessas 14, mais de 7 mil geraram necessidade de peticionamento. Uma média de 1.200 intimações mensais. E
se você se pegar aí para analisar só o primeiro trimestre de 2021, vai ver que houve uma diminuição das intimações. Nós percebemos essa diminuição, nós percebemos que agora em 2021 nós temos uma demanda muito menor do que nós tínhamos em 2019 e 2020, e nós atribuímos isso à eficiência. Como antes era tudo muito demorado, a gente brincava que o Poder Judiciário, que já usava o SAD, que já usava essas ferramentas de tecnologia, eles trabalhavam com uma Ferrari ou um carro esportivo, e nós estávamos de bicicleta. Então, eles tinham uma velocidade de trabalho e entrega para nós de demandas, e nós demorávamos muito para cumprir. Então, enquanto a gente cumpria 1, 2, eles estavam mandando 100, e a gente cumprindo 1, 2, e eles mandando 100. Hoje, eles mandam 100, a gente devolve 80, 90, 150. Então, está tendo uma readequação das demandas, e aí houve também essa queda nas intimações. E outra coisa, muitas vezes havia uma intimação, nós não conseguíamos cumprir, porque perdeu, porque era muito tempo, e nós éramos intimados às vezes 2, 3, 4 vezes no mesmo processo para dar andamento. Como hoje nós recebemos a intimação e já damos andamento, então também diminui, porque o juiz não precisa intimar 3 vezes no mesmo processo, ou informar que o processo está indo por arquivo por falta de movimentação, porque hoje nós conseguimos ter esse controle muito mais efetivo. São os dados do contencioso, que também houve uma queda, né? Se pegar, eles tiveram 6 meses, foram 1.800 no primeiro ano de intimações, agora no primeiro trimestre, que seria 50%, foi um pouquinho menos, né? Embora que a média de intimações mensais está aumentando. Exatamente porque eles começaram a usar o sistema no meio de 2020 e agora realmente estão usando com mais propriedade. E aí o assunto que eu acho que era o mais interessante para todos, que é o porquê nós pensamos em digitalizar o acervo físico. O que acontece? Nós sempre tivemos medo, porque o processo eletrônico ele anda muito mais rápido do que o processo físico. E a Procuradoria sempre teve medo de digitalizar, e aí nós nos sobrecarregarmos com um monte de processo digital que vinha intimações muito rápidas. Então, em vez de 100 diárias, vir 200 diárias para cada procurador, e nós não darmos contas, perdermos prazos, perdermos processos. O que aconteceu? Com a implementação do SAG, nós verificamos que não, que com o sistema ficou tudo muito mais rápido, muito mais fácil de controle. E aí, no final do ano passado já, a doutora Maria Valéria, que é a nossa subprocuradora, começou as tratativas com o Tribunal de Justiça exatamente para pensar na digitalização, e aí deu início agora, né, a processo de licitação para contratar uma empresa terceirizada, uma empresa para fazer toda a digitalização do acervo da execução fiscal do município. E aí, assim, por que só execução fiscal? Porque hoje em Atibaia nós só temos execução fiscal física. Em 2014, o prédio do fórum aqui sofreu um problema, precisou ser interditado, e foi a partir de 2015, todos os processos cíveis e criminais foram digitalizados, e todos os processos passaram a ser digitais a partir de 2015. A execução fiscal, por sempre ser um volume muito grande, ela não foi digitalizada, ela passou a ser digital de 2015 para cá, mas o que era físico continuou físico. Então, hoje nós estamos nessas tratativas, né, esperando a conclusão da licitação para início da digitalização, com a ideia, melhor, com quase a certeza de que vai tornar mais efetiva a cobrança da dívida ativa, principalmente desses processos que estão muito tempo parados. Para fazer só um paralelo rapidinho, hoje uma vista de um processo físico, né, tem uma petição juntada de um executado. Para vir vista para a ciência da Procuradoria hoje em manifestação, a gente tem processos que demoram de 2 a 3 anos. Um processo digital, quando demora muito, demora 30 dias. Então, a velocidade de atuação e de prestação de serviço, tanto para o Poder Judiciário como para a própria administração municipal, é muito mais rápida. A gente vai otimizar o trabalho, né? Porque vamos poder ter agora estatísticas, análise, verificação de quem são os maiores devedores, quem são, onde devem, onde estão.
tudo com as ferramentas disponibilizadas pelo SAGE. E aí, obviamente, a ideia é que se torne mais efetiva a cobrança da dívida ativa. Agora meus contatos, mas rapidinho só para falar para os gestores. A mudança da eficiência foi, para nós, na Procuradoria, saltou os olhos, principalmente quando nós fomos para o home office. Porque sem a ferramenta do SAGE, nós achamos que não, nós tínhamos a impressão que não teria sido possível continuar tocando os processos, continuar prestando o serviço de forma eficiente. E, principalmente, os nossos gestores não saberiam como é que estão sendo prestados os serviços, porque eles não acabariam não tendo controle nenhum, não poderiam estatísticas, não teriam como visualizar. Hoje eles sabem quem entrou no sistema, quem não entrou, quanto peticionou, quanto fez. E isso, palavras do nosso subprocurador do contencioso. Eu conversei com ele antes da gente vir aqui, o Dr. Marco Aurélio, e ele me relatou o seguinte: hoje é impossível nós continuarmos tocando a Procuradoria sem o SAGE. Não teríamos condições de manter os processos. Então, muito obrigada. Olá, meu nome é Victor Menezes e eu sou Product Manager na Softplan. A partir desse momento, eu irei apresentar para vocês o SAGE Insights Procuradorias, que é a nossa ferramenta de visualização de dados das procuradorias através do nosso portal web. O objetivo principal dessa apresentação é apresentar a ferramenta de maneira geral e mostrar como ela pode auxiliar no dia a dia da procuradoria, tendo uma grande vantagem, que é a de ser acessível de qualquer dispositivo que tenha acesso ao navegador e acesso à internet. Essa ferramenta é pautada em 3 principais pilares, sendo eles a demanda, a produção e o resultado. Por demanda, entendemos que é possível verificar quais são as demandas de cada área da procuradoria e avaliar como as pessoas estão se organizando para realizar essas tarefas. Através da produção, nós temos indicadores próprios que vão servir para que a gente possa acompanhar como está acontecendo a produtividade dentro da procuradoria. Finalmente, através do foco no resultado, nós tentamos focar no resultado específico de cada processo que passa pela Procuradoria e conseguimos trazer uma visualização geral e também uma visão específica por processo em relação às principais demandas e às principais atividades que são realizadas dentro da Procuradoria. Como vantagens ou possibilidades, por exemplo, eu posso citar que eu consigo ter, por exemplo, a visualização da distribuição de processos ou documentos também por procurador. Consigo também, por exemplo, visualizar facilmente quantos documentos foram finalizados em determinado período, por exemplo, por mês ou por ano. E consigo separar ou determinar quais documentos estão em aberto e quais documentos foram finalizados, por exemplo. Então, o objetivo principal agora é apresentar a plataforma no nosso ambiente de treinamento e vamos tentar aqui traçar algumas principais atividades ou principais demandas que possam surgir em relação a alguma procuradoria nesse ambiente de testes. Então, colocarei aqui no nosso ambiente. Essa aqui é a página principal, a primeira página em que nos deparamos ao acessar esse portal. Lembrando que eu poderia estar acessando através de um celular ou através de um tablet, mas para essa apresentação eu preferi manter o foco na versão de desktop, então de navegador, enfim, de navegador padrão, mas eu poderia acessar através de algum dispositivo móvel sem problema, desde que ele seja compatível com o navegador e também que ele tenha naturalmente acesso à internet. Então aqui eu já estou dentro do meu ambiente de treinamento e uma vez que eu tenho acesso ao ambiente colocando login e senha de um procurador, de uma procuradoria, enfim, conforme eu tenho acesso a esse ambiente, eu consigo visualizar os módulos de execução fiscal e de contencioso. E para essa apresentação, a minha escolha foi de focar no módulo de contencioso para que a gente consiga visualizar as funcionalidades da ferramenta. Então eu vou mostrar como é que funcionam os filtros, quais são as informações que são disponíveis para visualização, lembrando que tem essa grande vantagem de poder fazer isso remotamente. E em seguida eu vou mostrar o módulo de execução fiscal, mas o meu foco de perguntas e respostas, de testes,
para essa apresentação será no módulo de contencioso. Então, podem reparar aqui no meu ambiente de treinamento que eu consigo visualizar o que está cadastrado para essa procuradoria fictícia. Então, nós temos aqui de processos, temos a distribuição entre entrados e distribuídos, conseguimos ver as principais demandas, que são localizadas em atos, documentos e pendências. Conseguimos ver também os principais assuntos referentes a esses processos e conseguimos visualizar o total de audiências que foram realizadas e qual o montante em reais referente a essas audiências. Essa tela de resumo, como o próprio nome já diz, é apenas uma informação geral do que está acontecendo, enfim, de informações que nós consideramos essenciais ou que são importantes de serem visualizadas rapidamente ao entrar na ferramenta. E a gente pode filtrar essas informações no decorrer de todas as abas que estão presentes aqui na ferramenta. Então, aqui embaixo eu consigo alterar entre as abas. Então, por exemplo, vou entrar aqui em processos originários entrados, posso mudar para processos originários e incidentes distribuídos, consigo visualizar os documentos também, os atos eletrônicos, as pendências e, finalmente, as audiências. Sendo aquela tela inicial, a de resumo, voltando aqui, apenas uma tela em que a gente tem essa visualização geral, enfim, do andamento da Procuradoria. Vou manter o foco agora nessa parte de processos originários entradas. Então aqui eu consigo visualizar a inclusão de processos, lembrando que essas datas são fictícias, então por isso que, enfim, estão dispostos aqui processos de 2015 a 2020. Eu consigo visualizar por especialidade esses processos. Então a gente tem aqui residual, não classificado e ambiental, justamente porque é ambiente para testes. Aqui nós colocamos algumas cidades só para ter essa visualização que as procuradorias desejam ter por comarcas. Então temos aqui Santos, Osasco, Atibaia. E a gente consegue também ter a divisão por procuradoria e por procurador. Então essa é a primeira parte de visualização que a gente encontra nessa aba aqui presente. E uma possibilidade que o Insights nos permite é a de customizar, é a de filtrar, é a de selecionar a informação que eu desejo visualizar. Então, essa informação inicial de período de inclusão, de chefia, origem, especialidade, procurador, a gente consegue trabalhar ela de formas diferentes. Eu vou mostrar aqui como exemplo para vocês. Vamos supor que eu deseje ver, em relação aos processos aqui de dezembro de 2019, quais foram as especialidades, quais foram os procuradores, quais foram as origens. Se eu simplesmente clicar com o meu mouse, ou se eu estiver usando um dispositivo móvel, fazer o clique na tela do dispositivo, eu consigo ter essa separação, essa divisão das outras abas em relação a essa filtragem que eu fiz. Então, vou fazer aqui, por exemplo, para setembro de 2015, e eu consigo ter essa visualização. Claro, aqui estão todos cadastrados na mesma comarca ou para a mesma chefia, mas eu consigo, inclusive, adentrar nessa informação de chefia e procurador. Então, por exemplo, aqui eu tenho como cadastrados 104 processos para a Procuradoria Jurídica, que seria a chefia referente, e eu posso visualizar essa informação enquanto procurador. Então, se eu clicar nesse botão aqui de nível de hierarquia, que é quando eu avanço a informação para um nível mais profundo, para um nível mais detalhado dessa informação, eu consigo visualizar aqui para quem que isso foi distribuído. Então, nesse caso, todos foram para o procurador-chefe do contencioso. Entretanto, em outros meses ou em outros anos, a gente teve a distribuição também para o procurador-geral do município e para o procurador 1 treinamento. Eu posso mostrar isso novamente em seguida em relação aos incidentes distribuídos também. Aqui a gente consegue visualizar por origem, por exemplo, em relação à justiça estadual, então pode ter federal, pode ter segundo grau. Nesse caso do treinamento aqui estão todos como primeiro grau. E a gente consegue também visualizar por especialidade. Então a gente tem aqui procedimento ordinário, cumprimento provisório de sentença, ação civil pública, cumprimento de sentença e etc. Vou partir para a próxima aba aqui. Então, em procedimentos ordinários e incidentes distribuídos, reparem que a gente já tem uma divisão maior aqui entre procuradores, e se eu clicar nesse procurador 1 treinamento, por exemplo, eu consigo ver qual foi esse processo que foi originário, foi distribuído aqui em relação a ele, e também em relação aqui ao procurador-chefe, por exemplo, que é essa criação que a gente fez para essa distribuição dos processos.
Então aqui, se eu avançar, consigo visualizar a divisão entre a Justiça Estadual também, como eu havia comentado anteriormente. E aqui nessa parte de processos originários e incidentes distribuídos, a gente consegue ter a visualização por movimentação. Então, se eu quiser saber quais são os processos que estão sem movimentação, eu posso clicar aqui e selecionar eles, inclusive exportá-los, clicando aqui nesse botão de exportar dados, em que a gente consegue fazer um exporte para o Excel. E eu posso também selecionar mais de uma informação. Então, por exemplo, se eu segurar o Ctrl no meu teclado aqui, eu consigo selecionar os processos que estão há mais de 36 meses, que estão entre 24 e 36 meses, e que estão entre 12 e 24 meses sem movimentação. Uma outra possibilidade é a divisão através dos filtros desse lado direito da tela, que é uma divisão um pouco mais profunda, digamos assim. Então aqui eu consigo dividir entre processos físicos e virtuais, por exemplo. Então se eu clicar entre físico, eu tenho a delimitação só dos processos físicos. E se eu clicar em virtual, eu visualizo apenas processos eletrônicos. Nós entendemos que essa distribuição, que esse enquadramento já está presente no site de procuradorias, só que através do site Insights eu tenho um acesso facilitado e rápido a essas demandas, a essas perguntas. Então, rapidamente eu consigo entender ou buscar informação de quantos processos eletrônicos foram distribuídos, por exemplo, em fevereiro de 2019, bastando alguns poucos cliques para acessar a plataforma e filtrar a ferramenta de acordo com a minha necessidade. Uma outra possibilidade é a de documentos finalizados, aqui ainda no módulo de contencioso, é claro, em que eu consigo visualizar os períodos de finalização dos documentos, consigo visualizar as categorias em que eles foram finalizados, em que eles são referentes, consigo ver as especialidades, então tem aqui procedimento ordinário, mandado de segurança, consigo novamente partir para esse nível de hierarquia aqui, e eu consigo ver a origem e a divisão por procurador. Então, no caso, o procurador 7 aqui do treinamento, então ele teve a produção de 4 documentos finalizados aqui em 2015, no mês de agosto, e são essas as categorias de documentos referentes a essa pessoa fictícia. Então, eu sempre posso filtrar rapidamente as informações, buscar a minha resposta, pensar em como trabalhar com isso, e eu posso exportar essas informações também para o Excel, para algum tipo de relatório, algum tipo de trabalho, integração com esses dados. Aqui, na parte de atos eletrônicos, a gente consegue visualizar citações e intimações, que são categorizadas da mesma forma. Então a gente consegue ver elas por período, a gente consegue ter a divisão por procurador, e a gente consegue visualizar elas também pela classe e pelo assunto. E finalmente a gente tem aqui na parte de pendências, em que a gente consegue visualizar quais pendências foram abertas, quais foram encerradas e qual que é o total de pendências que foram criadas na procuradoria. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em situação da pendência, eu consigo visualizar as pendências abertas. Reparem que até ele coloca aqui encerradas em branco, que é justamente para dar essa visualização do que está sendo disponibilizado na tela. E eu consigo ver quais são os procuradores que estão com as pendências abertas, consigo ver essa divisão entre eles. Enfim, consigo ver essa análise no que está sendo aberto aqui de pendência. Consigo ver também que, por exemplo, a gente tem 6 mandados de segurança e 175 procedimentos ordinários. E, por acaso, se eu segurar o Ctrl também, consigo visualizar qual que é a data de criação dessas pendências, desde quando que elas estão abertas, né? Portanto, então, desde junho e setembro aqui desse ano, de 2015, nessa base fictícia, a gente tem esses 6 mandados de segurança abertos, então 5 aqui em junho e 1 em setembro, e eu consigo ver quais são os procuradores que são referentes a essas pendências abertas. Isso me ajuda a entender como é que está o andamento da procuradoria, quais são as atividades que estão sendo realizadas, e enfim, eu consigo ter essa divisão, consigo ter essa visão e acompanhar essas demandas e essa produção que está acontecendo dentro da procuradoria, para que a gente possa tomar medidas de gestão, enfim, consiga fazer essa análise para relatórios e etc. Então, novamente, vou selecionar aqui o procurador 17, e eu consigo visualizar aqui
enfim, e exportar esses dados em relação a esses mandados de segurança que estão abertos desde junho de 2015, nesse caso aqui, dessa base criada como exemplo. Então, para finalizar essa parte aqui de contencioso, e logo em seguida já me dirijo ao módulo de execução fiscal, a gente tem aqui a criação de audiências, então eu posso visualizar elas pelo período de vencimento da pendência, considerado enquanto audiência, consigo ver a especialidade e consigo ver a divisão por procuradores também. Então eu posso ver aqui também por origem, e nesse sentido, ao selecionar, ao filtrar essas audiências, a gente consegue ver o montante relativo a elas em reais. Então vou analisar aqui, por exemplo, os procuradores 1, 2 e 3. Então eles tiveram no total, essas pessoas tiveram 9 audiências, o valor montante aqui foi de R$7.000. Claro, vai sair um valor exato justamente porque é uma base de treinamento. Mas a gente consegue ter a divisão mais exata e fazer essa exportação dos dados, enfim, para ter essa visualização por procurador também. Finalizando essa primeira parte, voltarei aqui para o resumo e logo em seguida abrirei o módulo de execução fiscal, mas em linhas gerais, as possibilidades de atuação no Sage Insights são essas de filtragem, de visualização rápida de dados e também de exportação de dados através da plataforma que é acessível de um dispositivo que tem acesso ao navegador. Para finalizar a nossa apresentação, vamos comentar agora sobre o módulo de execução fiscal. Como eu comentei no começo, o foco dessa apresentação foi de mostrar as funcionalidades da ferramenta e as possibilidades que podem ser realizadas e atingidas através do Sage Insights Procuradorias. Dessa forma, eu irei focar apenas nos principais aspectos desse módulo, enquanto irei repetir algumas informações sobre filtros e possibilidades que foram identificadas no módulo de contencioso. Dessa forma, podem observar que aqui eu consigo identificar os processos originários e incidentes distribuídos especificamente na área de execução fiscal, que vai estar separada em relação ao outro módulo, que é só de contencioso. Então aqui eu consigo identificar os períodos da distribuição dos processos, consigo identificar a especialidade, consigo identificar quanto tempo que eles estão sem movimentação, novamente a origem e a divisão por chefia ou procurador, assim como no módulo de contencioso. E da mesma forma, eu consigo identificar pontos específicos, como por exemplo, selecionar um procurador em específico, ou dois, se eu segurar aqui o meu botão Ctrl, e consigo inclusive selecionar, por exemplo, procurador 2 e procurador 17 em relação ao período além de um ano, ou seja, as movimentações os processos que estão sem movimentação há mais de um ano. Então, ao fazer essa divisão, nós conseguimos enquadrar e, enfim, analisar todos esses processos perante as possibilidades que o Insights nos promove utilizando os filtros. Para finalizar essa parte, eu também sempre tenho a distinção entre eletrônico e físico, que é mostrada aqui desse lado. Bom, como estamos finalizando a apresentação, eu irei mostrar rapidamente para vocês algumas funcionalidades em relação às partes de CDAs. Então, rapidamente preparei aqui uma parte para mostrar para vocês sobre como que a ferramenta disponibiliza CDAs. Então, nós temos as divisões aqui entre CDAs abertas, CDAs suspensas e CDAs quitadas ou canceladas. Cada uma dessas possibilidades ou desses enquadramentos das CDAs vai ter a sua aba aqui embaixo. A observação que nós temos é que as CDAs abertas são de suma importância no sentido em que nós separamos entre uma visualização das CDAs abertas por quantidade ou por valor total. Então observem que nessa primeira tela a gente tem as CDAs abertas, que eu consigo visualizá-las pelo período de inscrição, pelo devedor, pelo tipo de CDA, e consigo também visualizar a top 10 CDAs por valor, justamente para ter sempre essa possibilidade de filtrar e, enfim, analisar a pergunta que eu desejo fazer e que eu desejo observar aqui na plataforma. E também, claro, eu posso visualizar apenas as CDAs que estão em fase de cobrança ou não. Na próxima tela, temos aqui a mesma visualização das mesmas CDAs abertas, só que em relação
ao valor total. Então, a gente entende que são formas diferentes de visualizar o mesmo volume de dados. Então, criamos justamente essa distinção aqui, pensando na utilização que as procuradorias desejam fazer e fazem em relação a essa análise das CDAs. E, finalmente, vamos nos dirigir à finalização deste módulo em relação aos documentos que são finalizados nessa parte de execução fiscal. Então, aqui nós temos a distinção entre período de finalização, por categorias também, por especialidade, sempre essa divisão também por procurador, e também em relação à origem. Então, eu sempre posso selecionar mais de um procurador, por exemplo, para fazer a minha análise, ou mais de um mês para identificar como que está sendo a produção de documentos finalizados na Procuradoria. Como última parte, nós temos, assim como no módulo de contencioso, os atos eletrônicos. Então, temos a intimação por período, por procurador e também por classe e assunto, sempre podendo selecionar pontos específicos, informações específicas, pessoas em específico, para fazer essa análise, puxar relatórios, enfim, lembrando que eu sempre posso exportar isso para o Excel. Finalizando a minha apresentação, gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar sobre o uso de tecnologias no dia a dia das procuradorias e desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à palestra sobre procuradorias digitais. Eu sou o Pedro Machado, executivo da Softplan, na área de negócios e especialista em unidade da justiça, em específico nas procuradorias digitais, né? Atuando em procuradorias municipais e procuradorias estaduais. Eu gostaria de iniciar a apresentação agradecendo a toda a organização do evento, a todos os responsáveis, aos palestrantes e a você, participante também. Nosso muito obrigado, ok? Senhores, eu gostaria de iniciar a nossa apresentação também, né, prosseguindo, perguntando para os senhores como é que está a gestão de processos na sua procuradoria? Como é que vocês estão ajuizando CDAs? Como é que vocês estão fazendo a gestão dos processos de execução fiscal, do contencioso? Né? Como vocês estão recebendo as intimações? Gostaria já de iniciar deixando essa reflexão para os senhores, ok? E aí a gente vai debater, né? Vou mostrar as soluções que possuímos para a tecnologia, apoiá-los no dia a dia e aumentar os resultados da sua procuradoria. Ok? Então, prosseguindo aqui, eu vou trazer para os senhores exemplos de tecnologias que atrapalham as procuradorias em geral, ok? Se os senhores se identificarem com uma delas, tá? Podem, né? Podem ir anotando aí, tá joia? Então, vamos lá. Tecnologias que atrapalham as procuradorias em geral. Milhares de planilhas, né? O Excel, aquela coisa de ficar lançando ali dados, né? Cadastros repetitivos e mecânicos em sistemas, ou seja, você tem um sistema para fazer uma coisa, você tem outro sistema para fazer outra, não é verdade? Então, esses são alguns exemplos aqui de tecnologias que atrapalham as procuradorias, né? Então, aqui, cadastros repetitivos, necessidade de acesso em vários portais, tá? Então, muito importante esta ferramenta da execução fiscal eletrônica dentro do SAGE. Aqui, navegando pelos módulos, aqui nós temos o contencioso judicial, que também, né, todas as ferramentas da execução fiscal com algumas questões específicas. Ele vai fazer, né, todo o gerenciamento eletrônico de processos, recebimento de citações e intimações eletrônicas, também na execução fiscal, todo o peticionamento eletrônico. Aqui, o fluxo de trabalho específicos, dentro deles vocês terão dispensa de recursos, né? Então, quando chegarem ali informações que exijam a dispensa de recursos, o sistema já pode identificar, envia automaticamente para a fila de dispensa de recursos da chefia do contencioso ou para o procurador-geral, tá? Tudo isso dentro do sistema. Assim como a execução fiscal, ele vai fazer a distribuição de atividades, né, dentro do sistema, toda a gestão descentralizada também e toda a classificação unitária de demandas e petições, né? Na verdade, a tecnologia, senhores, ela tem que vir para nos ajudar. A tecnologia não pode vir para nos atrapalhar, não é verdade? Então, agora, eu vou trazer para os senhores
alguns exemplos onde a tecnologia apoiam as procuradorias, né? Então vamos lá, alguns exemplos. Integração entre sistemas, dívida ativa, né, onde faz a gestão das CDAs, todos os municípios possuem, né, o seu sistema de dívida ativa, nós fazemos a integração com eles, né, mais para frente eu vou explicar como fazemos isso, ok? O sistema procuradoria, que no caso do SAG de procuradorias, tribunais de justiça e etc, e demais portais, né? Então esse é um exemplo positivo, onde a tecnologia apoia os procuradores. Automação. E aí a automação ela envolve alguns serviços, que é inicialmente o ajuizamento em lote de CDAs, né, onde o sistema vai integrado com o seu sistema de dívida ativa, ele vai puxar essas informações de dívida que precisam ser executadas e automaticamente vai ajuizar junto também à integração que nós temos com os tribunais de justiça. E a partir daí, senhores, todo o andamento processual será automatizado, desde o ajuizamento até o fim dos processos, né? Então, como está exemplificado aqui, peticionamentos e também toda a distribuição desses processos, ela é feita de forma inteligente, né? Prosseguindo, o sistema ele vai fazer a gestão centralizada com controle automático no recebimento de intimações e prazos, tudo em um só lugar. E aqui outro exemplo, a plataforma de Analytics, que nós disponibilizaremos para os senhores para apoio na tomada de decisões em todas as esferas da procuradorias, com indicadores descritivos e diagnósticos, né? Então, esses são alguns dos principais exemplos de tecnologia que apoiam as procuradorias. E aí, dentro do SAG de procuradorias, né, que é um sistema pioneiro que vai atuar de forma completa desde o nascimento até a extinção dos processos, né, como eu havia adiantado, que vai proporcionar uma visão financeira focada em eficiência operacional dentro da sua procuradoria, com automação, com gestão, né? E aí o procurador ele vai se posicionar como um estrategista dentro da prefeitura, né? E agora eu vou trazer para vocês alguns dados do home office, né? Então, o SAG de procuradorias, ele é um sistema que funciona em nuvem, né? E aí ele vai permitir que os procuradores, já permite, aliás, que trabalhem em home office, né? Então, basta a minha estação de trabalho, meu notebook e o acesso à internet, eu já posso fazer todo o meu andamento processual. E milhares de procuradores aí pelo Brasil estão atuando desta forma. E aqui eu trouxe alguns dados para os senhores, tá? Então, aqui uns números referentes a março de 2020 até março de 2021, né? Esse período ímpar que estamos passando aí da pandemia, né? E aí, mais de 90 procuradorias municipais e estaduais, universidades e autarquias estão atuando em expediente remoto ou híbrido, né? Aqui, prosseguindo, são mais de 9 mil procuradores e servidores usuários do SAG. Então, vocês precisam aí, né? Não é nem mais um luxo, é uma necessidade, né, de se adaptar ao processo eletrônico. Então, convido os senhores a se juntarem à família SAG, esses mais de 9 mil procuradores no Brasil que estão utilizando as nossas soluções, tá? Aqui alguns dados de processo, mais de 1 milhão de processos do contencioso, só nesse período aqui, todos eles gerenciados pelo sistema, ok? E o andamento, bem como o andamento deles, tá? Aqui, nós temos dados da execução fiscal. Mais de 1 milhão de CDAs foram ajuizadas pelo SAG de procuradorias, ok? Tudo isso, senhores, em lote, tudo isso sem a necessidade de eu acessar os portais dos tribunais, classificar a petição. O sistema faz isso tudo de forma automatizada, tá joia? E daí para frente, como eu disse, todo o andamento processual também poderá ser feito em lote, ok? Aqui agora em valores, né, que é o importante, aquela parte que traz a receita para o município, que brilha os olhos, né? Afinal, a saída aí para arrecadação para os municípios é a execução fiscal, é um protesto, né? Então, nada mais justo do que investir nessa área. Então, aqui alguns dados em reais do que o sistema proporcionou, né, para os nossos clientes, aí, mais de 28 bilhões de reais em ajuizamentos, todos feitos pelos SAG de procuradorias. Então, um número bem expressivo, né? Lembrando que é um período de 1 ano só,
em todos os nossos clientes, tá? Que estão atuando nesse período, nesse expediente híbrido ou remoto. E aqui, senhores, é o nosso ecossistema, né? Então, eu já adiantei um pouquinho sobre o site de procuradorias, mas a Softplan, ela atua em todo o ecossistema da justiça. Então, nós aqui possuímos sistemas, né, soluções para o judiciário, né, primeiro e segundo grau em 8 tribunais no Brasil, né? Então, além do TJ de São Paulo, mais 7 tribunais utilizam as nossas soluções, né, para fazer a gestão desses processos. Nós temos sistemas para a gestão administrativa, nós temos sistemas para os ministérios públicos, né? Então, o último Ministério Público que nos contratou foi o Ministério Público de São Paulo, e o anterior foi o Ministério Público de Santa Catarina. Além desses, existem vários outros ministérios públicos no Brasil, em vários estados, que utilizam o SAGE-MP. E aqui, o que diz respeito aos senhores, né, é o SAGE de procuradorias, né? Então, aqui dentro ele é dividido em 2 esferas, que é a nossa solução para as procuradorias municipais e a nossa solução para procuradorias estaduais, né, atuando em mais de 90 procuradorias no Brasil, espalhadas pelo Brasil, ok? E dentro aqui do sistema, senhores, ele é dividido aqui em 3 âmbitos, tá? Então, o maior deles é o âmbito da execução fiscal, eletrônica. Aqui também ele vai fazer toda a gestão dos processos do contencioso, civil, tributário, judicial, trabalhista também, né? Tudo dentro do sistema. E aqui o nosso último módulo, que é o consultivo administrativo, para apoiá-los aí na questão da elaboração dos pareceres, tá? E agora entrando nos âmbitos do sistema, né, explicando aí as principais ferramentas de cada um deles. Dentro da execução fiscal eletrônica, o sistema ele vai fazer inscrição de certidão de dívida ativa para ajuizamento em lote, CDAs e petições iniciais preenchidas automaticamente. Aqui prosseguindo, o sistema ele vai fazer também na execução fiscal eletrônica todo o recebimento e controle das intimações com gestão automática de prazos. Aqui ele vai também fazer a distribuição inteligente de atividades e processos, né? Aqui, prosseguindo, o sistema ele faz também o peticionamento intermediário em lote. Aqui, mais um exemplo, quitação e devolução de informação para o sistema de dívida ativa. E aqui, um outro rito que é realizado, né, para dívida executada, é a suspensão dos processos, tá? Então, no caso dos parcelamentos, tá? E o mais importante agora, que é enviar a petição para o TJ prosseguir o feito por descumprimento, tá? Então, muito importante esta ferramenta da execução fiscal eletrônica dentro do SAGE. Que navegando pelos módulos, aqui nós temos o contencioso judicial, que também, né, todas as ferramentas da execução fiscal com algumas questões específicas. Ele vai fazer, né, todo o gerenciamento eletrônico de processos, recebimento de citações e intimações eletrônicas, também na execução fiscal, todo o peticionamento eletrônico. Aqui, o fluxo de trabalho específicos, dentro deles vocês terão dispensa de recursos, né? Então, quando chegarem ali informações que exijam a dispensa de recursos, o sistema já pode identificar, envia automaticamente para a fila de dispensa de recursos da chefia do contencioso ou para o procurador-geral, tá? Tudo isso dentro do sistema. Assim como a execução fiscal, ele vai fazer a distribuição de atividades, né, dentro do sistema, aqui bem como ele vai sugerir manifestações também dentro do contencioso, ou seja, quando surgir algum caso similar, algum caso repetitivo, digamos assim, né, o sistema ele vai sugerir manifestações para vocês, tá? E aí, prosseguindo, ele vai fazer todo o tratamento diferenciado entre justiça comum e juizados especiais. Bem como também a automação de cadastro no recebimento da intimação. E aqui a última ferramenta importante do contencioso é a consulta automatizada de lidispendência ou conexão, né? Então, quando ocorrerem esses casos, né, o advogado entra com a mesma ação contra o município, né, o sistema vai identificar aí uma lidispendência ou conexão, tá joia? E aqui dentro do nosso consultivo, ele vai fazer aí a gestão para elaboração dos pareceres, tudo isso de forma eletrônica, né? Com também distribuição equânime dos processos, também contendo um fluxo de aprovação customizável. E todas as atividades são registradas e auditáveis, né? Então, esse é o nosso módulo consultivo.
E agora, para finalizar a nossa apresentação, vou trazer para os senhores alguns cases de sucessos, com procuradorias em números. Esses dados que eu vou apresentar agora, que eu trouxe para os senhores, foram extraídos dos próprios portais de transparência dos municípios. Iniciando aqui, Santos, né? Aqui um dado de ajuizamento, enviamos aí mais de 15 mil CDAs, tudo automaticamente em lote pelo sistema, em apenas 5 dias, representando uma perspectiva de recuperação de 52 milhões de reais, tá? Só para um comparativo, antes do SAD, né, da implantação do sistema, esse mesmo volume demoraria no mínimo 4 meses para ser executado. Manaus, um case bacana, né, de retorno financeiro, né, de aumento de arrecadação. Aqui, antes da implantação do sistema, a arrecadação da execução fiscal lá de Manaus era de apenas 21 milhões de reais. E ela mais do que triplicou aí após a implantação do sistema, saltando para mais de 64 milhões de reais. Okay? Outra PGM que nós trouxemos aqui para os senhores é a PGM de Amparo. Então, antes da implantação do sistema aqui, o número de intimações que chegavam para ele, petições, era assim, bem reduzido, né? Após a implantação do sistema, ele fazendo tudo ali em lote para os procuradores, tá? Então ali saltou aí para mais de 1.700 processos, aliás, 1.700 intimações que chegaram aí devido ao aumento do ajuizamento que fizemos lá em Amparo, né? E aí o número de petições 1.600, aliás, com 811% de aumento. Pendências resolvidas aí aumentou em mais de 700%, né? Então um aumento bem expressivo também que trouxemos de Amparo, uma PGM com um case bem legal também. Senhores, finalizando agora a nossa apresentação, deixo aqui os meus contatos, né? O meu telefone, o meu e-mail, bom, estão à disposição, espero que tenham gostado. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.